lá atrás, quando eu falei de sunitas e xiitas, a questão estava no entorno da sucessão de Maomé. E aqueles que eram favoráveis a uma sucessão hereditária, algum parente de Maomé, e outros favoráveis a uma eleição para você escolher um sucessor. Então isso era xiitas versus sunitas. E hoje ainda existe sunitas versus xiitas. Só que você pode pensar, ué, mas a sucessão de Maomé já ficou para trás, os caras estão brigando até hoje, né? Já tem séculos já de que isso aconteceu. Mas a questão é que esses grupos ainda existem e eles estão em diferentes países. Então, tem sunitas e xiitas no Iraque, sunitas e xiitas no Irã e por aí vai. A grande questão é que nos anos 2000, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em resposta ao ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro, falava, isso era diariamente, sunitas, xiitas. Então, qual era o desenho que era feito? Que os xiitas eram radicais, que era uma minoria muçulmana e mais radicais, em diferentes países, né, xiitas e sunitas, nessa divisão em diferentes países. E os xiitas eram uma minoria radical e os sunitas mais abertos a diálogos, mais abertos a repensar alguns preceitos do islamismo. Só que isso não vale. O Saddam Hussein é moderado? Saddam Hussein é sunita. O próprio Osama Bin Laden é moderado? Também é sunita. Então, acho que essa questão de ser moderado ou não, ser xiita é radical, sunita é moderado, não está encaixando. O que é certo é que há um momento de tensão atual dentre esses grupos no Irã, no Iraque, no Líbano. Então são momentos tensos de conflitos, de ataques mútuos. Um grande país sunita, vamos dizer assim, de controle sunita nesse momento é a Arábia Saudita, e o grande país xiita, que tem um governo xiita nesse momento, é o Irã. Agora, por que eu falei que as coisas não são tão simples assim? Lá na década de 70, houve uma revolução no Irã e os xiitas assumiram o controle do poder, a maioria da população assumiram o controle do poder e expulsaram Inglaterra, Estados Unidos de lá. E por que Inglaterra e Estados Unidos têm interesse naquela região? Pelo petróleo. Aliás, eu não falei isso desde o começo, mas é uma região que dá muito petróleo. É estratégico para as nações do Ocidente exercerem influência sobre aquela região. Lembra que eu falei lá atrás dos GP de Fórmula 1 que tem naquela região, no Bahrein, no Catar, nos Emirados? São países ricos que têm grande parte da sua riqueza ligada à extração de petróleo. Mas enfim, o Irã assumiu o controle, os xiitas assumiram o controle no Irã na década de 70 e expulsaram forças ocidentais de lá. Do lado está o Iraque, também grande produtor de petróleo, também de maioria xiita. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos patrocinaram a ascensão de um líder sunita, um cara, gente boa. Quem era? Saddam Hussein. Isso, os Estados Unidos levaram a ascensão de Saddam Hussein lá na década de 70 e 80. E como é que foi esse governo do Saddam? Ele sendo de sunita e o sunita sendo minoria, ele teve que usar de suborno, de perseguição aos inimigos, de convencimento de algumas lideranças a vir para o seu lado. Tanto que hoje, passado anos e anos, os sunitas, mesmo sendo minoria da população, os sunitas são os mais ricos da sociedade iraquiana. E aí quando chega na década passada, os Estados Unidos resolvem, vamos tirar o Saddam Hussein do poder, esse ditador sanguinário, mas o Saddam Hussein ele surgiu a partir do apoio norte-americano lá atrás, na década de 80. E aí, com a morte de Saddam, os xiitas ficaram com a faca e o queijo na mão, os xiitas assumiram o controle do poder, e aí passaram a se vingar dos sunitas, porque eles eram maioria, mas eram oprimidos pelo grupo de Saddam, começaram a perseguir os sunitas, e os sunitas também reagiram. E a origem do Estado Islâmico, que é uma grande força atual, que não é um país chamado Estado Islâmico, mas é uma força que ocupa vários territórios. O Estado Islâmico é fruto de uma reação sunita contra essa perseguição dos xiitas no Iraque. Ah, então o Estado Islâmico é só no Iraque? Não, ele já expandiu-se para outros territórios, quer influenciar, por exemplo, a Palestina, influi em questões da Síria, por exemplo, tanto que a Síria você constantemente ouve falar de conflitos civis lá. O Estado Islâmico é um grupo radical, é um grupo violento. O Estado Islâmico está associado aos sunitas, tá vendo? Então essa coisa de sunitas moderados, xiitas radicais, nem sempre bate. E por que o Estado Islâmico surge? Surge diante dessa mudança de poder. O Ocidente, ele interfere. A gente vê assim, o Oriente são homens bombas, são caras de conflito e tal, os caras querem guerra, mas o Ocidente muitas vezes interfere nisso e incentiva. A gênese, o crescimento do Saddam, ele está associado ao apoio norte-americano. O Osama Bin Laden, lá atrás, o Osama Bin Laden, durante a presença soviética, lá na Guerra Fria, durante a presença soviética no território do Afeganistão, não estou falando de Iraque não, estou falando de Afeganistão agora. Durante a presença soviética, os Estados Unidos apoiaram o fortalecimento do grupo liderado por Osama Bin Laden. E depois viram um inimigo do mundo, temos que perseguir Osama Bin Laden e tal. Mas Osama Bin Laden é aquele dos Estados Unidos e o Saddam Hussein também.
Eu falei do Osama e Al-Qaeda, que tem apoio do Ocidente lá atrás, e depois fortalece. O Saddam também apoiado pelo Ocidente, depois vira um inimigo. O Hamas também, que envolve a faixa de Gaza, em conflitos com Israel. O Hamas também, sua origem foi fortalecido por apoio do próprio Israel, e você pode jogar no Google que você vai encontrar essas referências. Então, o que tem que ficar claro é que o Oriente possui conflitos, possui tensões, e essas tensões são influenciadas em grande parte por interferências e interesses do Ocidente. Ah, professor, então você está falando que os caras são bonzinhos, os caras são santos? Não tem santo. O Oriente, os muçulmanos, os islâmicos praticam atos terroristas, mas o Ocidente também participa desses conflitos, influencia a origem de muitas dessas lideranças, e até em termos religiosos, que é a famosa Guerra Santa, né? Morrer por Alá, praticar sacrifício, matar pessoas em nome de Alá. O que foi a Inquisição se não um sacrifício? Então, nós precisamos ter alteridade de reconhecer problemas e deficiências das religiões e não tratar a história como uma arena em que há um lado bom e um lado mau necessariamente. Na verdade, quando a gente fala islamismo, muçulmanos, que é uma religião, a gente muitas vezes confunde a fé, a crença com os movimentos políticos. E de fato são coisas diferentes. E de fato, quando a gente tenta entender politicamente como isso funciona, a coisa fica muito complexa, porque no Irã há uma visão, no Iraque outra, no Líbano outra, na Arábia outra. Então é muito difícil você construir um modelo explicativo. Há grupos que querem uma expansão do islamismo para outras regiões, uma expansão da Sharia, que é você tratar leis do cotidiano, julgamento, crime com base no Corão. Outros entendem que tem que ter uma separação. Outros são mais conservadores, outros são mais abertos, uns são mais radicais, outros não. Então, e interesses também, né? Além que é uma região abundante de petróleo, tem interesses econômicos envolvidos, e política e economia também se entrelaçam. Daí a dificuldade de você entender essas complexidades. Então é isso, pessoal. O plano era um vídeo, como eu falei para vocês, acabaram saindo dois. Um aí tratando de origens, questões históricas, dogmas da religião islâmica, e outro abordando mais conflitos do presente ou da realidade recente. Espero que você saia dessa visualização de vídeos, separando aí os movimentos políticos, os conflitos, da religião islâmica, que é uma religião que tem uma origem aí, fruto de influências judaicas e cristãs, tá ok? Sem estereótipos, sem estigmas, sem preconceitos e muito conhecimento para vocês. Abraço e até o próximo vídeo.